Glória a Deus. Ia falar profeta, mas Neemias não foi um profeta. Livro de Neemias, no capítulo 6, Neemias está depois de Esdras e antes de Esther. Amém? Neemias. Você vai lá em Salmos, Eclesiastes, voltando. Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Salmos, Jó, Esther, Neemias. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Neemias, capítulo 6, no versículo 16. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quando todos os nossos inimigos ouviram isto, todos os gentios que haviam ao redor de nós temeram e ficaram com seu orgulho ferido, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda do nosso Deus. Somente até aí. Podeis assentar, irmãos? Quem puder apagar a luz ali para mim, da igreja? Glória a Deus. Aleluia. Só a do meio que não, pastor. É ao vivo, irmãos, é assim mesmo. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão no seu coração. Deixa o pastor orar. Pai, em nome de Jesus, viemos aqui mais uma vez nesta noite, porque precisamos te ouvir. Fala conosco nessa noite, Senhor. Fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, meu Pai. Alimenta-nos, Senhor, porque a Tua palavra, como diz a Tua palavra, é o verdadeiro alimento. Nos sustenta, nos cura através da Tua palavra, restaura a nossa vida através da Tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, poderosamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus fala, hoje nós estamos começando a campanha Reconstruindo os Muros, e nós tiramos como base o livro de Neemias, onde quando nós olhamos para Neemias, todos aqui conhecem a história, que o povo de Israel foi cativo para a Babilônia, e naquela época, a palavra de Deus fala que existia uma profecia que depois de 70 anos eles iam voltar do exílio. E Neemias, ele não sai escravo ali de Judá, ele nasce na Babilônia. A palavra de Deus fala que quando ele escutou um dos seus irmãos falar, ele pergunta a um dos seus irmãos, e um dos seus irmãos fala que a cidade de Jerusalém estava destruída, os seus muros estavam caídos e suas portas estavam todas queimadas. E quando eu olho para a vida de Neemias, ele não viveu em Jerusalém, ele escutou os seus pais, que eram escravos na Babilônia, falarem das coisas de Jerusalém, do Deus de Israel. Nessa época, a palavra de Deus fala no capítulo 1 que Neemias, ele era copeiro do rei. Contemporâneo ali, o rei contemporâneo do rei Assuero. Ele talvez escutou a história de Esther, porque antes do rei Ataxerxes, era o rei Assuero que era rei. Então a Babilônia ali, muito grande naquela época, a Babilônia naquela época era uma das maiores potências que existia no mundo. A Babilônia então, ali quando chega o Império Medo-Persa, a Babilônia, que era muito grande, a Babilônia cai. A Babilônia caiu. A Babilônia, que era muito grande, ela caiu. Então veio o Império Medo-Persa, e ali Neemias foi copeiro do rei. Ele era uma pessoa próxima do rei, ele era uma pessoa confiável do rei, ele era amigo do rei naquela época. E a palavra de Deus fala que um dos seus irmãos chega até ele e fala, e ele pergunta como estava a cidade dele, aonde
os seus ancestrais, aonde os seus pais nasceram. E um dos seus irmãos fala assim: a cidade está totalmente destruída. Eu vejo uma coisa muito importante, irmãos. Deus não falou com Neemias, para Neemias ir lá reconstruir a cidade, como Deus chegou e falou com Moisés, face a face. Deus não usou um anjo para falar com Neemias, assim como usou um anjo para falar com Gideão. Deus não deu um sonho a Neemias, assim como deu um sonho a José. Ele sentiu no seu coração, ele sentiu vergonha de ver o lugar dos seus pais, aonde que era a cidade sagrada do Deus de Israel, em monturos, em vergonha. Ele se compadeceu. Ele tomou uma decisão, irmãos, e isso não é fácil, muitas das vezes não é fácil. Ele não tinha nada. Se você fosse olhar, ele não conhecia Jerusalém. Deus não tinha falado nada com ele, assim como falou com Moisés. Não tinha aparecido nenhum anjo para ele, pastor André. Mas ele se revoltou no seu coração de ver a situação que aquela cidade estava. Ele não aceitou aquela situação. Ele não se conformou com o que estava acontecendo. E muitas das vezes na nossa vida, você sabe o que acontece? Nós conformamos. Nós aceitamos a situação. Não é, irmão, para aceitar essa situação sobre a sua vida. Nós não podemos aceitar tudo sobre a nossa vida. Nós não podemos nos conformar com tudo que vem sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz em Romanos 12, no versículo 2, põe para mim, Pedro: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós que estamos aqui, que conhecemos a palavra de Deus, muitas das vezes, quando situações adversas vêm sobre a nossa vida, nós não podemos nos conformar, irmãos. Nós não podemos aceitar. E muitas das vezes nós temos que nos revoltar com aquilo que está contra nós. Se nós aceitarmos, o inimigo vai continuar a querer nos envergonhar. Se nós aceitarmos, ele não vai deixar que nós viemos a reedificar os muros que foram derrubados sobre a nossa vida. Ele não aceitou aquela situação, ele pediu ao rei autorização, ele pediu cartas ao rei, para que o rei auxiliasse ele chorou na presença do rei. A palavra de Deus diz que ele chegou, depois que ele escutou essa notícia, a palavra de Deus diz que quando ele chega na presença do rei, o seu semblante estava caído. E ele era uma pessoa de confiança do rei. Ele era uma pessoa que conversava todos os dias com o rei. E o rei viu aquilo e falou: por que o seu semblante está caído? Por que está tão triste? Porque como ele tinha tanta intimidade com o rei, eles eram amigos. Porque o copeiro naquela época, se o rei fosse comer uma comida, o copeiro tinha que comer antes a comida, porque corria o risco de estar envenenada. Se ele fosse beber o vinho, ele tinha que ir lá antes experimentar, para ter e esperar um tempo. O rei ainda esperava um tempo para ver se não ia acontecer nada com ele, para que ele fosse e participasse da ceia também. Então, irmãos, quando a palavra fala para nós não conformarmos com certas coisas, porque existem coisas no mundo, irmão, que eu não me conformo. Nós não nos temos que conformar com aquilo que não é de Deus na nossa vida. Deus permite muitas coisas sobre a nossa vida, mas tem coisas que vêm sobre a nossa vida, muitas das vezes não é de Deus, e nós não temos que nos conformar. A palavra de Deus diz que o rei, então, ele dá cartas, ele autoriza o seu amigo a voltar à sua cidade. Ele estava num palácio, irmã Carla. Ele estava numa cidade muito bonita da Babilônia, e ele estava morando dentro de um palácio. Ele saiu da sua zona de conforto, porque ele se compadeceu
do lugar da onde que ele morava, ele se compadeceu dos seus irmãos que estavam naquele lugar sendo envergonhados, porque a cidade não existia segurança, porque uma cidade sem muros e sem portões, ela é sem segurança. E a palavra de Deus diz que aquele povo era envergonhado todos os dias, porque tudo aquilo que eles produziam, eles eram roubados, porque não existia segurança sobre aquele lugar, não existia segurança sobre aquela cidade. Hoje de manhã, nós estudamos aqui o Salmo 46, que diz assim, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O nosso refúgio, fortaleza, lugar seguro. Não existia lugar seguro, não tinha cidade segura. E a palavra de Deus fala que ele vai e volta a Jerusalém. Ele anda 1.500 quilômetros até chegar a Jerusalém e ver a cidade totalmente destruída. Mas aí eu estava me perguntando esses dias, quando eu estava estudando essa palavra, por que que as pessoas que estavam lá naquele lugar, porque existiam muitos judeus naquele lugar já, dentro da cidade, morando dentro de uma cidade destruída, porque eles se conformaram, irmão Lília, eles se conformaram com a cidade destruída e se acomodaram, irmã Lília, do jeito que estava a cidade, e continuaram vivendo daquela forma. E muitas das vezes nós não vencemos na nossa vida, sabe por quê? Porque nós acomodamos diante das situações que estamos passando, que estamos vivendo. Mas nós temos que fazer como esse homem, um grande homem de Deus, que se revoltou, que tomou atitude, que não aceitou a situação que o seu povo estava passando. Não era nem ele que estava passando por aquela vergonha, mas ele sentiu vergonha de ver os seus antepassados, o seu povo, envergonhado, morando numa cidade com seus muros caídos. Hoje é noite, irmãos, de reconstruirmos os muros da nossa vida. A palavra de Deus diz então que eles começaram a construção. E ali Deus preparou pessoas, homens, mulheres, e começaram a construir. Eles começaram a reconstruir os muros da cidade. Eu estava lendo na história o Império Otomano. Eles fizeram uma muralha do tamanho de Jerusalém. Eles gastaram 3 anos, mais ou menos, para fazer uma muralha. E a muralha, ela tinha 40 metros de altura e tinha 8 metros de largura. Passavam como dava para passar 2 carros em cima da muralha. E a palavra de Deus diz que esse homem e todos que foram ajudar eles ali começaram a construir essa muralha. A palavra de Deus fala então que pessoas que viram aquilo se revoltaram. A palavra de Deus fala no capítulo 6, antes desse versículo que nós lemos, que Sambalate, Tobias e Gesem, quando escutaram que eles tomaram atitude e começaram a reedificar o muro, eles se iraram, pastor André, porque eles viram que aquilo ia ser uma coisa boa para o povo. Eles viram que eles estavam se levantando, eles viram que eles não iam mais ser envergonhados. Isso serve nos dias de hoje, isso vem sobre a nossa vida também, sabe por quê? Porque muitas das vezes que você quer reconstruir algo sobre a sua vida, existem pessoas, o inimigo vem e quer te atrapalhar você de reconstruir, para você não prosperar, para você não ser feliz. E a palavra de Deus diz que eles, mesmo diante de oposição, de futuras sabotagens que poderiam ter, eles continuaram construindo o muro. A palavra de Deus diz que Neemias fala para o povo então, que ele viu que estava sendo muito grande, eles estavam sendo bombardeados para que parassem. A palavra de Deus fala que Sambalate, Tobias e Gesem, durante 4 vezes, tentou tocar neles fisicamente, armando emboscadas. Mas a palavra de Deus diz que quando Neemias escutava que eles
eles estavam chamando ele para conversar, o Espírito de Deus, ali naquele momento, ele tocava no coração dele e mostrava para ele que era um laço para que matassem ele. E ele mandava mensageiros e falava assim: eu não posso descer, porque estou fazendo uma grande obra. Você, irmãos, que está reconstruindo seus muros, não dê ouvidos a pessoas negativistas, a palavras que não forem de Deus para você, porque a partir do momento que você começar a reconstruir os seus muros, vai aparecer muitos Sambalates, muitos Tobias, muitos Gesem para que você pare, para querer te parar. Mas diga para o seu irmão, vira para o seu irmão e diz assim para ele: eu não vou parar, eu não vou desistir, porque eu estou construindo uma grande obra. Grande é a obra de Deus sobre a sua vida, amado. É por isso que você sofre, muitas das vezes, essas perseguições, esses bombardeios, essas guerras que vêm sobre a sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: mesmo que esteja tudo em guerra, mesmo que lá fora no mundo esteja em guerra, mesmo que na sua rua esteja em guerra, mesmo que esteja guerra para todos os lados, eu quero dizer alguma coisa para você: Deus, Ele te dá a paz. Jesus Cristo, Ele te dá a paz. A palavra de Deus fala que em Salmo 119, que a palavra de Deus, ela é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Eles não pararam, irmãos, de construir, mediante as dificuldades, as adversidades. Eles não pararam para escutar Sambalate, eles não pararam para ouvir fofoca, para ouvir disse-me-disse. Ah, você tem que parar por causa disso e por causa daquilo. Não, eles não pararam a obra. Você não pode parar essa obra que você está fazendo. Não dê ouvidos para aquilo que não é de Deus na sua vida. Continue reconstruindo os seus muros. Eles não pararam. E Neemias fala com eles ali: você está construindo então com essa mão. Qual mão que você constrói? Eu construo com a mão direita, Neemias. Então com a mão direita você vai ficar com a colher de pedreiro, você vai ficar com a pá, você vai ficar com a ferramenta, e com a outra mão você vai segurar uma espada. Porque você vai construir, vai ter pessoas para querer te parar, mas você está armado. Eles estavam armados com a mão, pastor André. Com a mão eles construíam e com a outra mão eles se defendiam, para que o inimigo não pudesse atrapalhá-los. Quando eles iniciaram a obra, eles zombaram deles e falaram assim: ah, vocês vão construir os muros? Ainda que vocês levantem os seus muros, vai passar uma raposa lá de noite e vai derrubá-los, zombando deles. E quando a palavra de Deus fala que eles construíram essa muralha dentro de 52 dias, uma muralha de 4.000 metros, de 40 metros de altura, de 8 metros de largura, eles construíram em 52 dias. Ah, pastor, é algo impossível? É impossível, mas Deus era construtor daqueles homens que estavam ali. O verdadeiro construtor que estava ali era Deus. E Deus, Ele é o verdadeiro construtor da sua vida. Ele que reconstrói, que te ajuda a reconstruir os seus muros, que muitas das vezes, nos dias de hoje, podem estar quebrados, podem estar em ruínas, você pode estar na vergonha, mas Deus, Ele quer que você se levante e construa e erga esses muros que estão caídos sobre a sua vida. Não dê ouvidos, irmãos. Não dê ouvidos a essas pessoas que querem te parar. Não dê ouvido para o inimigo que fala que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. Você está fazendo uma grande obra, lembre-se disso. Lembre-se disso durante essa semana e fala consigo mesmo todos os dias: eu não posso parar, eu não vou desistir, porque eu estou fazendo uma grande obra. 52 dias é algo impossível para o homem. O império demorou quase 3 anos para construir
a mesma muralha, mas poucos homens ali, guiados por um copeiro, não desmerecendo a profissão de garçom, que é como se fosse um garçom que servia o rei, né? Mas Deus tirou aquele homem daquele lugar como copeiro e colocou ele como um líder, e liderou um povo, e trabalhou na obra, e lutou para que reerguesse os muros que outrora era vergonha daquele povo. Deus quer fazer isso sobre a nossa vida, hoje. Quando nós viemos na igreja, nós escutamos uma palavra, essa palavra é para hoje, irmãos. Essa palavra não é para daqui um ano, não é para daqui um mês, não é para amanhã, não, essa palavra é para hoje. Então toma posse dessa palavra, toma posse dessa promessa sobre a sua vida. Deus quer reconstruir sobre a sua vida, mas você não pode aceitar as situações que vêm sobre a sua vida. Se revolte, não se conforme, lute, reconstrua, ainda que você com uma mão tenha que reconstruir e com a outra tenha que lutar, mas não deixe de lutar para que a obra venha ser concluída sobre a sua vida. Eles estavam ali reconstruindo os muros de Jerusalém. O templo que eles reconstruíram ali não era o mesmo templo que Salomão tinha feito, porque o templo de Salomão era todo betumado com ouro, né, pastor André? Era cheio de beleza. Não, aquele templo que eles construíram ali era um templo mais simples. Mas aí eu estava estudando a palavra de Deus e eu vejo por que tanta ira, por que tanta oposição de um povo que estava na miséria, de um povo que estava na vergonha, morando em cima de uma muralha quebrada, de muros quebrados, um monturo. Por que tanta oposição? Aí quando nós vamos lá no Evangelho de Lucas, nós vemos que naquela época não existia mais o templo de Salomão, que é esse que está em ruína agora, mas Jesus entra nesse templo reconstruído por Neemias, pastor André. Jesus entra nesse templo, irmão Bandinho. Eu vi que grande era a fúria por causa disso, porque existia uma promessa naquele lugar. Ele não era bonito, ele não tinha ouro, ele não tinha madeira de acácia, ele não tinha linho fino, mas ele era um templo aonde que foi construído com oração, com dedicação, com esforço, aonde um homem que estava dentro de um palácio, ele sai dentro daquele palácio e tem compaixão daquele lugar, e tem compaixão do seu povo que estava na vergonha. Por isso eu vejo tanta ira muitas das vezes sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a vida da igreja, porque existe uma promessa sobre a vida da igreja. Eles queriam tirar a atenção de Neemias, armando emboscadas para ele, tirando ele ali da obra. E como eles não conseguiram, 4 vezes eles mandavam mensagem para ele e não conseguiram, a palavra de Deus diz que eles escreveram uma carta aberta. Uma carta aberta, pastor André, é que todo mundo lê, que todo mundo tem acesso. A palavra de Deus diz que, então ele escreve uma carta, Sambalate escreve uma carta aberta para que todo o povo lesse. E ali naquela carta, ele tenta destruir a moral de Neemias. Você sabe por que acontece isso? Quando o inimigo, ele vê que não consegue te tocar fisicamente. Você sabe por quê, irmãos? Que o inimigo não consegue te tocar fisicamente? Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que é de Deus, o maligno não toca. Se você é de Deus, o maligno não te toca. Isso, irmãos, é palavra de Deus. Você tem que crer nisso. Você sabe o que Deus fala, irmãos? A palavra de Deus fala que Deus, Ele zela. Ele tem zelo sobre a sua palavra para que ela venha se cumprir.
então Deus não pode mentir. A única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Você que é de Deus, o maligno não te toca. A não ser que aconteça duas coisas: que Deus permita, como fez com Jó, ou que você se afaste da presença de Deus. Mas ao contrário, irmãos, pode queimar vela, pode matar frango, pode pôr seu nome na encruzilhada, pode levar o seu nome lá na macumba e colocar na boca do sapo. Não tem um negócio que eles colocam na boca do sapo e costura? Eu tinha um medo disso danado. Eu chegava um sapo, eu jogava essa boca dele e estava costurada. Aí a Juliana, olha essa boca do sapo está costurada. Eu falei, meu Deus do céu, para que eu vou pegar esse sapo? Não. Tem que colocar a mão em sapo, não. Entendeu? Aí tinha essas coisas, sabe? Esses conflitos, eu não entendia. Quando veio o entendimento da palavra de Deus, como diz Romanos 12 ali, né, que transformar isso pela renovação do seu entendimento, você tem outra visão das coisas. Pode amarrar a boca, põe meu nome lá na boca do sapo, pode deixar. Pode mandar pôr seu nome na boca do sapo, na boca da cobra, pode colocar lá no cemitério, debaixo do defunto. Irmãos, não vai acontecer nada contigo. É até bom, sabe por quê? Porque o macumbeiro, a pessoa que fizer isso, ela vai ficar pobre de tanto que ela vai gastar dinheiro. Porque não vai acontecer nada com você. Isso é palavra de Deus. Isso não é eu que estou falando, não. É Deus que está falando isso aqui, irmãos. Não vai acontecer nada, irmã Carla. Deixa fazer trabalho, deixa andar debaixo da chuva, vai para a cachoeira, vai aonde quiser, mas que não vai acontecer com você, não vai. Quando Balaão subiu no monte ali, Sanbalaque falou com ele assim: vai, amaldiçoa o povo de Deus. A palavra de Deus fala que as palavras da boca dele mudaram, ele abençoou. Ele não conseguiu amaldiçoar. Você sabe por quê? A palavra de Deus fala que tudo aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Se você foi abençoado por Deus, pode falar a palavra de maldição para você, pode lançar tropeço sobre a sua vida, que não vai acontecer isso sobre a sua vida, porque você já foi abençoado por Deus, foi decretado, Deus te abençoou. Você está abençoado, irmãos. Você quer que eu te conte algo aqui maravilhoso? Nada pode te parar. Você não sabe muitas das vezes a força que você tem. Olha só, um copeiro se tornar líder e se depois governador, fazendo uma grande obra. Olha a grande obra que esse homem fez sobre a vida dele e sobre a vida de toda aquela geração, todas aquelas pessoas que estavam lá. Ele reconstruiu aquele muro em 52 dias. Nós vamos, irmãos, orar nessa campanha. E eu quero dizer algo profético para você aqui. Eu não sei o que você precisa reconstruir na sua vida, mas eu quero dizer algo profético para você aqui. Dentro de 52 dias, essa área da sua vida que precisa ser reconstruída, vai ser reconstruída em nome de Jesus. Deus vai te dar força, Deus vai te dar suprimento, Deus vai te ajudar para que você reconstrua essa área da sua vida que está caída. Irmãos, dentro de 52 dias, escreve isso aí, vai acontecer sobre a sua vida. Você vai ver algo diferente acontecer sobre a sua vida. A palavra de Deus diz então, que depois que ele escreve essa carta, ele tenta sujar, porque ele não conseguiu tocar fisicamente. Ele não conseguiu tocar no físico de Neemias. Ele não conseguiu matar Neemias. Ele não conseguiu ferir Neemias. Então ele começa a fazer calúnias, mentiras contra Neemias. Porque quando ele não consegue te tocar fisicamente, ele quer te caluniar. Ele quer sujar o seu caráter e a sua moral. Isso nos dias de hoje serve para todos nós, irmãos. Que isso acontece nos dias de hoje. Porque quando não consegue te tocar, eles vão querer tocar na sua moral, no seu caráter, para querer te destruir. Mas quem te conhece, meu amado, é Deus. Quem te sustenta é Deus. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. Não essa pessoa que está te caluniando, que está falando mal de você. O inimigo quer fazer isso, quer que as pessoas falem de você, mal de você. Se falar, irmãos, não esquenta não. Fala assim, eu não estou nem aí.
Quem me justifica é Deus. Quem me justifica é Jesus Cristo. Eu vou continuar reconstruindo os muros para que a obra de Deus não pare na minha vida. Eu vou continuar reconstruindo os muros da minha casa, da minha família, dos meus negócios. Eu vou continuar reconstruindo esses muros e não vou parar essa obra. Eu não vou descer. Você viu o que a palavra fala? Neemias fala assim: eu não vou descer, pastor André. Ele estava alto já. O muro já estava bem alto. Ele fala assim: eu não vou descer. Você sabe por quê? Porque ele fala assim, e eu entendo que a palavra de Deus fala assim: se nós descermos ao mesmo nível dos nossos inimigos, nós vamos ser destruídos. Então não fala nada, não desça, não discuta, somente continue a obra, que Deus vai fazer grandes coisas sobre a sua vida. Somente continue essa grande obra que Deus colocou no seu coração. Reconstrua, irmãos, a partir de hoje. Hoje é o primeiro elo dessa campanha. Coloque na sua mente todos os dias: hoje eu estou reconstruindo uma nova história na minha vida. A partir de hoje eu estou reconstruindo uma nova história sobre a minha casa. A partir de hoje eu estou reconstruindo uma nova história sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre a minha empresa, sobre o meu emprego. Reconstrua, irmãos, a partir de hoje. Não dê ouvidos para o diabo, não dê ouvidos para Sambalate, para Tobias, mas reconstrua a partir de hoje, que Deus vai fazer dentro de 52 dias sobre a sua vida. Mas você tem que crer, você tem que acreditar que Deus vai fazer isso sobre a sua vida, porque quando a palavra diz assim, que nós lemos: quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios que haviam em redor de nós temeram e ficaram com o seu orgulho ferido, porque reconheceram que tínhamos feito esta obra com a ajuda de nosso Deus. Amém? Deus está contigo, te ajudando para concluir essa obra. Essa obra não pode parar, irmãos. Reconstrua a cada dia sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que então, que quando eles erguem aquele templo, que eles retomam ali o sacerdócio, que volta tudo ao normal naquele lugar. Nós lemos mais outro que foi contemporâneo de Neemias, que mais para frente Neemias, quando voltou para Suzã, ele escuta falar que aquele povo tinha se corrompido novamente, pastor André. E ele volta lá e ele viu que o templo existia lá, o templo físico estava lá, mas dentro do coração deles não tinha mais a presença do Senhor. Aí nós olhamos para a palavra de Deus, quando o profeta Ageu profetiza para aquele povo lá, que aquele povo volte aos caminhos do Senhor, que eles falam, e ele chega e fala para aquele povo que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Amém? Se o seu primeiro templo que você construiu sobre a sua vida foi destruído, irmã Lília, eu não sei, algo que você construiu sobre a sua vida e já foi destruído, reconstrua. Sabe por quê? Porque a glória agora vai ser maior. A glória desse templo agora vai ser maior sobre a sua vida. A glória desse templo vai ser mais extraordinária sobre a sua casa, sobre a sua família. Então reconstrua. Ô irmãos, deixa de ser preguiçoso, se levante, não se acomode, se revolte e comece a carregar as pedras para reconstruir o seu muro. Não dê ouvidos àqueles que querem te parar. Reconstrua os seus muros a partir de hoje. Uma coisa tremenda que eu vejo, irmãos, olha só para você ver. Neemias, ele nasceu na Babilônia, ele nasceu filho de escravos. Ele não morou em Jerusalém, ele nem conhecia Jerusalém. Deus não falou com ele, pastor André. Não desceu um anjo do céu e falou com ele. Ele não teve um sonho. Porque não tem pessoas que falam assim: eu vou esperar Deus me falar para me fazer a obra. Não existe? Tem muitas pessoas que falam assim, ó: não, eu estou esperando Deus falar comigo. Enquanto Deus não falar comigo, eu não vou fazer a obra. Enquanto
Deus não mandar um anjo para mim, eu não vou fazer a obra. Enquanto eu não sonhar, Deus não falar comigo em sonhos, eu não vou fazer a obra. Não existe não, irmãos. Não existe isso não. Você está aqui, você nasceu, foi para fazer essa obra. A partir do momento que você nasceu, foi para fazer essa obra. Você sabe o que Davi disse? Davi disse assim, ainda que eu era, Deus disse assim para Davi, quando você era uma criatura informe, ainda, Davi não estava nem no útero ainda, quando você era informe, eu já te conhecia, eu já te escolhi, antes de você estar no útero, Deus já te conhecia, irmã Leila, e já tinha te escolhido. Hoje você está aqui porque você é vencedor, porque você disputou com milhões para estar aqui, e a partir disso você já é vencedor. Olha só que coisa tremenda, Deus fala, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Deus já tinha me conhecia, irmã Vanessa, Deus já tinha me escolhido. Porque tem muitas pessoas que falam nos dias de hoje, falam assim, pastor, eu não sou escolhido, porque tem os chamados e os escolhidos, né? Não, irmãos, todos nós somos chamados, todos nós somos escolhidos. Muitas das vezes nós não aceitamos o chamado de ser escolhido, mas Deus chama todos. Deus quer que todos façam a obra porque são escolhidos. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Você pode pensar assim, pastor, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada, eu não sei cantar. Não é assim que faz a obra de Deus, não faz somente assim. Não é só assim que faz a obra de Deus. Quando você dá o dízimo, você dá a oferta, você está fazendo a obra de Deus. Quando você ajuda um necessitado, você está fazendo a obra de Deus. Quando você ajuda lá aqueles que pedem lá no grupo lá para fazer uma cesta básica para a família, você está abençoando a obra de Deus. Mas coloque no seu coração que as suas obras não podem também te salvar. O que nos salva é a fé em Jesus Cristo. Porque todos nós somos salvos pela graça. Esse favor imerecido que nós não merecíamos, mas Jesus Cristo, Ele passou pela cruz para nos salvar. Então hoje, irmãos, seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Lute com as suas duas mãos. Construa com uma e se defenda com a outra, para que Deus venha fazer coisas grandes sobre a sua vida. Amém? Eu me lembrei aqui um dia, tinha um irmão lá em Belo Horizonte, onde a gente morava, lá em Santa Luzia, que ele era muito usado na igreja, sabe? Ele era muito usado, igual eles falam aí, canela de fogo, né? Ele era muito usado, eu conversava muito com ele. Aí um dia ele falou comigo que estava já uma semana que ele estava no monte, jejuando, orando. Aí ele era doido para ver anjo, irmã Carla. Ele falou assim, ô irmão, eu sou doido para ver um anjo, mas aqueles irmãos muito simples, sabe? Ele falou assim, ô irmão, eu vou orar porque eu quero ver um anjo. Eu falei assim, ô irmão, para com isso. Para com isso, para que você quer ver anjo? Para que você quer ver anjo? Não, eu quero ver anjo. Não, irmãos, ora para as pessoas converterem, ora para as pessoas serem curadas. Mas você quer ver anjo? Para que você vai ver anjo? O anjo é servo da gente, eles têm que obedecer aquilo que a gente fala. A palavra de Deus diz. Aí ele falou que começou a orar, e durante aqueles dias todos ele começou a orar, Vandinho, e estava lá no monte. Aí não viu nada. Aí no quinto dia que ele estava lá, diz ele que pôs a boca no pó, falou, pus a boca no pó e comecei a orar, irmão. Aí de repente eu escutei as asas baterem, e o vento veio de mim assim, daquelas asas batendo. Aí ele foi assim, falou assim, irmão, aí ele falou assim, eu fiquei até sem jeito, como que eu vou fazer? Ele falou assim, eu vou levantar, eu vou ver o anjo. Aí aquele vento bateu e soprou nele assim, né, as asas, escutou a asa batendo, era duas asas mesmo. Aí ele foi e levantou para ver o anjo, e começou a falar até em língua estranha, que ele falou comigo. Aí começou a falar em língua estranha e levantou assim, na hora que ele abriu o olho, era um urubu. Era um urubu que ele estava orando do lado da carniça. A carniça estava do lado dele durante um monte de dia, irmão, um bicho morto, ele não viu. Que ele estava tão empolgado, achando que ia ver o anjo, e está lá orando, e está lá, Aí no quinto dia, o bicho já estava totalmente, os urubus vão e sentiu o cheiro do bicho,
e começou a chegar. Aí na hora que ele chegou e bateu as asas, aí ele assim, glória a Deus, agora eu vi o anjo. Ele começou a falar em língua estranha, começou a sapatear. Na hora que ele abre o olho, era um urubu. Ele estava orando do lado de uma carniça de um bicho morto e não viu, porque ficou tão iludido. Então assim, olha para você ver, uma coisa, para que isso, né? Olha para você, Neemias, um anjo não chegou para Neemias, falou com Neemias, não. Deus não chegou no Neemias, falou como falou com Moisés face a face, não, ele sentiu no coração dele, se compadeceu daquela situação, ele não concordou com aquela situação que ele estava vendo os seus antepassados viverem, nem ele estava vivendo aquilo, ele estava morando dentro de um palácio. É uma coisa tremenda. Aí nós olhamos e vimos, né, todos ali querendo sabotar Neemias, querendo tirar eles do foco. Eu estava ouvindo uma ilustração outro dia, eu acho que o pastor Carlos até já falou aqui, não sei, que tinha 2 sapinhos, e eles começaram a pular e pularam dentro de um lago, só que o lago tinha um barranco muito alto. Aí, na hora que eles olharam assim, eles tentavam pular para cima, e não conseguiam sair daquele barranco, era muito alto, e eles estavam molhados, escorregava, e foi chegando um sapo, aí chegou uma sapa, chegou outro sapo, chegou outra sapa, e ficou tudo lá, e falando com eles assim, ah não, pode parar, vocês não conseguem não, vocês vão morrer aí. Pode parar, vocês não vão conseguir não. Não, isso aí é difícil demais, não tem como, é muito alto. Aí o que aconteceu? Um dos sapinhos parou de pular. O outro continuou pulando e não parava de pular. E de repente, aquele sapinho que não parou de pular, ele conseguiu colocar o seu pé numa fenda e saiu. Aí quando eles foram ver, falou assim, mas como que você conseguiu sair? A gente falou que não ia ter jeito, que você não ia conseguir. Eles foram ver, o sapinho era surdo. Aquele sapo era surdo, ele não ouviu aquilo negativo que estava colocando sobre ele. Como Neemias não quis ouvir os negativismos, as palavras de maldição, a nossa vida é assim também, irmãos. Faça-se de surdo. Neemias se fez de surdo, ele nem desceu. Quando falarem contra você, quando lançarem maldição sobre você, quando falarem, colocarem apelido em você, te chamarem disso ou daquilo, lembre-se de uma coisa, Deus, Ele te chama pelo teu nome. Deus falou assim com Jeremias assim, ó, antes que você nascesse, eu já te chamei, na madre da sua mãe, eu já tinha te chamado por profeta. Porque as pessoas falam isso, não falam, pastor André? Você é isso, você é aquilo, você não presta, você é um falso crente, não sei por que você está fazendo na igreja, por que você carrega essa Bíblia. Você é uma pessoa assim, você é uma pessoa assado. Quando ouvirem isso, finge que você é esse sapinho. Olha para você ver, ele não escutou, o outro desistiu. E muitas pessoas nos dias de hoje desistem por causa dessa negatividade, dessas más palavras que são faladas. Eu escuto muita coisa boa, irmãos, mas eu escuto muita coisa ruim também. E uma coisa que eu aprendi com Deus, sabe o que é? Eu não me assusto. Deus falou comigo um dia assim, ó, não se assuste com aquilo que você ouve, nem com aquilo que você vê, porque eu sou o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vai vir a angústia, vai vir a adversidade, vai vir os problemas sobre a sua vida, mas aquilo que, porque muitas das vezes, irmãos, as palavras que falam é pior do que se te derem um tapa, se te ferirem. Muitas das vezes as palavras ferem mais do que se te derem um tapa. Então não aceite isso sobre a sua vida. Faz como aquele ditado, entrou daqui e saiu de cá. É assim que tem que ser feito. O que for bom sobre a sua vida, você recebe. Mas aquilo que não for, você descarta. O pastor André Fernandes um dia falou que num lugar nos Estados Unidos, numa cidade lá, as pessoas, o prefeito da cidade teve um colapso lá no sistema de coleta de lixo. Aí ele disse que, o prefeito disse para as pessoas assim, vai guardando lixo na sua casa aí, até resolver o problema aí, e as pessoas, porque agora não tem como pegar o lixo, coletar o lixo não. Aí as pessoas foram e começaram a guardar, só que foi guardando dentro de casa, nas áreas dentro de casa, as pessoas começaram a colocar aquele lixo na rua. Eles não quiseram ficar com lixo dentro de casa, falaram assim, vou pôr aqui na rua, que fique aqui, mas lá na minha casa não vai ficar. Aí um monte de gente foi colocando aqueles lixos na rua, mas ficavam ali.
Aí o que eles fizeram? Eles pegaram e embrulharam o lixo como se fosse um presente. E as pessoas viam aqueles sacos ali de presente e pegavam e levavam para sua casa. Levava aquele lixo para sua casa, mas por fora era bonito, mas lá dentro só tinha lixo. Aí na hora que as pessoas chegavam lá na casa dela, elas viam que aquilo era lixo. Então muitas das coisas que vêm como presente para nós, muitas das vezes, é lixo. Principalmente palavras que jogam sobre nossa vida, que falam para nós, é lixo. Nós não temos que aceitar, nós não temos que carregar isso para nossa casa. Falam coisas para você, te falam um monte de lixo, e você leva para sua casa, achando que aquilo é presente, aquilo vai te fazer mal. Então não aceite, não leve lixo para a sua casa. Falou uma palavra para você aqui, no seu trabalho, na rua, onde se você estiver, falou uma palavra que é lixo, joga fora ali mesmo, não aceite isso como presente sobre a sua vida. Porque tem muitas pessoas que carregam lixo achando que é presente. E ali aquelas pessoas, ali a palavra de Deus fala que aquelas pessoas na ilustração ele fala que aquelas pessoas carregavam aquilo que viam que era bonito por fora, mas era tudo lixo. Aceitavam aquilo dentro das suas casas. Quando nós olhamos para Neemias, nós vimos que ele não aceitou isso sobre a sua vida. Então não aceite, meu amado, lixo sobre a sua vida. Não aceite palavra de maldição sobre a sua vida. Não aceite ninguém falar para você que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai chegar a lugar algum. Quando falarem isso para você, isso tem que ser combustível para que você vá mais à frente ainda sobre a sua vida. Mas não tome isso sobre a sua vida para que venha querer te parar. Reconstrua, lute, não desista, não pare, porque grande é a obra que tem para você fazer. E Deus vai te ajudar, assim como Ele fez com Neemias. Deus vai te ajudar a reconstruir essa grande obra. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Quando a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O profeta Ageu, lá no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, no versículo 9, fala sobre isso. Você sabe por quê, irmãos? Porque quando esse templo foi reconstruído, esse mesmo templo, Jesus entrou nesse templo. Talvez hoje você precisa reconstruir algo sobre a sua vida que foi destruído. Então nessa oração, hoje é o primeiro dia da campanha, nós vamos orar aqui. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Hoje, saia daqui com isso no seu coração. Amanhã, na hora que você levantar, você fala assim: hoje eu tenho uma grande obra para continuar reconstruindo. Reconstrua todos os dias da semana sobre a sua vida essa obra. Deus vai fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Isso é uma palavra profética. Dentro de 52 dias, uma grande obra. Amém? Quem crê diz amém? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite lutando, meu Pai. Meu Deus, as nossas duas mãos estão ocupadas. Uma nós vamos trabalhar e a outra o Senhor nos deu armas para nós lutar contra o nosso inimigo, meu Pai. Por isso nós não aceitamos, meu Pai, sabotagem. Por isso nós não aceitamos, meu Pai, palavra de maldição. Por isso nós não vamos cair em emboscadas feitas por Sambalate, por Tobias, por Gesem, por Satanás que venha querer parar o teu povo, parar a tua igreja. Nós não aceitamos, meu Pai. E Deus diz já, nós decretamos a falência do mal. Nós decretamos a falência de Sambalate, de Tobias, de Gesem. Nós decretamos a derrota, meu Pai, daqueles que se levantam contra o seu povo, contra a sua igreja, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, meu Pai, neste momento eu decreto, meu Pai, a bênção sobre a vida do teu povo, meu Pai, a reconstrução dos muros que foram caídos, dos muros, meu Pai, que neste momento estão, meu Pai, envergonhados. Que o Senhor venha, meu Deus, a nos ajudar a reconstruir